gente, tudo bem? Eu sou Lara Calil, eu estou aqui no Bate-Papo com Calil. Hoje a nossa convidada é a Daniela de Medeiros, ela é consteladora, né, facilitadora de constelação. Ela tem treinamento PNL com Tony Robbins. Ela fez o curso de constelação, os 2 anos de formação com Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar. Ela é jornalista, é minha teacher, né? Eu fiz o curso de formação em constelação familiar com ela. Então, ela é uma pessoa muito especial no meu coração, eu já falei isso, mas sou muito grata, né? De ter conhecido essa pessoa, esse ser, que é uma figura muito amada no meu coração, alegre. Quando tem classe, ela é séria também, mas é uma pessoa hiper, super. Oi, amor! Seja bem-vinda! Ela já chegou, gente. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. A gente está conversando. Hoje o assunto. Oi! Tudo bem, mulher que anda? Oi, Rose. Tá bom aí? O sinal tá bom aí, Lara? Ué, agora eu tô te escutando. Eu não estava te escutando, não. Agora eu tô. Tô te escutando. Eu acho que é porque Oi, eu fico Vanessa. fazendo, Ah, eu fico falando labial, entendeu? Pra ver se eu tô ouvindo. entendi agora. Tô falando que ela é uma figura, gente. Essa menina é demais. Oi, sejam bem-vindos. Help, não dá para ver o nome direito. Seja bem-vindo. Ou bem-vinda, né? Bem-vinda, Ei, gata, amor. como você tá? Tudo tranquilo, tudo ótimo. E aí, em Graças a Deus, Uberaba, tudo tá bem? bom? Tá bem. E Paraty, gente, ela é de Natal, está morando em Paraty. Ai, um sonho. Morar em 2 lugares maravilhosos desse. Tá muito bom aqui. Tá. Você sempre bem-vinda. Eu quero ir aí te visitar. Mas parece que a sua internet está tá parando um pouquinho, Dani. Tá? Tá, demorando chegar aqui um pouquinho. Oi, Joyce, seja bem-vinda. Você tá me escutando tranquilo? Agora parou. Oi? Oi, saiu, foi? Saiu, parou, você ficou estátua. Eu Dani, tô aqui, ó. fala um pouquinho sobre você, sua história, e a gente vai esperando o pessoal entrar para a gente começar no nosso assunto. Vai se apresentando, falando um pouco da sua caminhada, das pessoas ir te conhecendo. Então, olá, né? Sou Daniela de Medeiros. Desde os 19 anos, que foi quando eu engravidei pela primeira vez, eu entrei nesse caminho, né? Das terapias holísticas. Então, eu já fui, nessa época, iniciada em Reiki, justamente pela necessidade que veio com as situações da vida. Eu era muito nova e engravidei, e muitas coisas aconteceram, né? Que me forçaram a realmente crescer espiritualmente, me desenvolver como um ser humano, né? Depois, como mãe, aquilo me forçou a isso. E eu estava até lembrando esses dias mesmo, como foi poderoso naquela época o reiki para mim, porque ele me deu muita força, me deu muito autoestima, muito amor próprio, porque a gente vai passando o tempo e a gente não lembra mais como foi aquele começo, né? Eu estava lembrando realmente ontem, numa conversa com a pessoa que ela acabou de fazer o reiki e a vida dela está se transformando. E aí eu fui lembrar de quando eu comecei lá em 1999, 1999, com o reiki. E eu fiquei muito fortalecida, realmente foi maravilhoso para mim. E desde então, é como se o reiki abriu assim as portas da esperança e fui fazendo cursos, fui fazendo vivências de terapia de vidas passadas, vivências de cromoterapia,
tinha musicoterapia, que a gente fazia mantras no estado meditativo, que naquela época nem tinha Theta Healing, e hoje eu vendo Theta Healing. Essa musicoterapia, eu acho que foi um prenúncio do Theta Healing, porque a gente entrava num estado alterado de consciência, e lá a gente repetia os mantras tibetanos. E aí foram muitas coisas acontecendo, eu fiz uma especialização em educação holística e qualidade de vida, inclusive uma das pessoas, ela também está aqui, né? Está aqui nesse ao vivo, Socorro. Ela fez essa especialização comigo. Depois fiz a reprogramação mental, né? Toda a formação de programação neurolinguística. E desde então tenho tido clientes. Já quando eu fiz o Reiki, eu já tive clientes de Reiki, pessoas que estavam precisando de ajuda, e eu fui fazendo. E aí, com a constelação familiar, eu realmente me apaixonei, porque eu encontrei muitas respostas que eu tinha há muitos anos. Realmente foi com a constelação familiar que eu encontrei essas respostas, que eu vi que se abriu mais ainda esse espaço de consciência, para que a vida pudesse se tornar mais tranquila, né? A partir do momento que a gente começou a entender o que estava acontecendo por trás de tantas questões que vinham me acompanhando desde o dia que eu nasci, praticamente, se brincar desde antes lá de trás, de outras vidas. Nossa, você começou muito cedo, menina, também. 19 anos é muito novinha, né? Ainda tá engravidou e tá num processo aí de cura, né? E esse assunto que a gente vai falar hoje, a depressão, ainda é um tabu, né, ô Dani? Porque ainda é visto por muitos, né? Claro que não por todos, que não é uma coisa séria, que não é uma doença, né? E quando as pessoas estão nesse processo, só olha a parte física, né? Quando se olha só para a parte física e não olha lá para a raiz da questão. E aí cura ali, mas daqui a pouco volta de novo, porque não olhou para a raiz, né? Então, é um processo que eu já passei, você também, eu lembro de você falar que você já passou, não já? Então, é um processo que só quem sabe mesmo, tanto que é desafiador, é quem passa por ele, porque é bem difícil mesmo o processo. Fala um pouquinho, Dani, só assim, sobre esse processo seu na dor, na depressão. Interessante que você falou aí da parte física, né? Que depressão já tem muitos psiquiatras, né? Que cuidam da saúde mental das pessoas, que estão se aliando a outras terapias, né? A outras formas de cuidar disso. E interessante que as últimas 5 pessoas que eu soube, pessoas que eu conhecia e pessoas também até aqui na rede social, essas últimas 5 pessoas, elas estavam com acompanhamento psiquiátrico, ou seja, estavam tomando medicamento, e mesmo assim elas não conseguiram sair da depressão e tiraram a própria vida. Então, é preciso a gente olhar para outras formas de cuidar disso. Eu também não diria que é só você fazer uma constelação que você vai curar da depressão. Você não vai ficar boa da depressão só com a constelação. Por quê? Porque a depressão, ela é um chamado para você olhar para as diversas nuances da vida. Ela não é um chip que está ali dentro da sua cabeça e você sente aquelas coisas, aí você vai tomar um remédio, você vai fazer uma constelação e agora tá beleza, agora fiquei boa, e tirou o chip. Não. Ela é sempre o gatilho para lhe chamar para você estar nesse desenvolvimento. Porque foi isso que aconteceu também quando eu estava lá naquela época. Quando eu comecei, eu estava numa depressão, porque eu tinha perdido meu irmão 2 anos num acidente de trânsito, e aí vivi o luto, ok, mas depois foi no mesmo período que acabou a escola e eu não passei na faculdade, e aí eu passei aquele ano sem estar na universidade, em depressão. E realmente eu não sabia o que fazer. Eu ligava para a CVV e lia sobre meditação transcendental e não conseguia, realmente não tinha resposta ali. E eu cheguei para o psiquiatra uma vez, ele nem olhou para a minha cara, passou medicamentos. Eu nunca nem tomei o medicamento, porque alguma coisa em mim dizia que não era aquilo que ia resolver. Aquela dor é uma dor que a gente sente em algum lugar aqui na alma, assim, é uma dor profunda, né? Que a gente não sabe o que fazer com ela, não sabe como acalmar ela, né? E
essa é a questão. Não é só uma constelação que vai resolver, é todo mundo se unir, né? Todos os profissionais se unirem para contribuir positivamente com a melhoria de qualidade de vida das pessoas que têm depressão. E muita gente tem vergonha, como hoje em dia tem uma pressão muito grande, principalmente nas redes sociais, de que as pessoas têm que estar positivas, de que as pessoas têm que estar animadas, de que as pessoas têm que estar alegres. Então as pessoas estão se contraindo, estão se recolhendo, sentem os sintomas da depressão, sentem a tristeza, sentem que a vida não tem motivo, e aí vamos dizer que ela está achando que a vida é uma merda, né? E ela vai na rede social e o povo está dizendo assim, agradeça a vida que você tem! E isso aí machuca mais e retrai mais para que a pessoa compartilhe o que ela realmente está sentindo. E eu estou falando isso porque eu tive a minha fase, sim, assim que eu comecei a estudar a reprogramação mental, eu era dessas, que dizia, vamos para cima. E aí foi preciso eu passar por muitos outros processos para entender que não é assim. Que a gente tá, quando a gente fica nesse comportamento de supermotivação, a gente está numa posição superior. E aí na constelação familiar se mostra quando a gente se coloca numa posição superior e colocando o outro numa posição inferior. Se o outro está triste, se o outro está desanimado, se o outro está deprimido, se o outro está na apatia, e eu olho daqui de cima, dizendo, vem, vem, sem empatia nenhuma, isso também não resolve, porque daqui a pouco a gente está lá embaixo. Quando a gente percebe isso, uma das coisas que a constelação ajuda a gente a perceber é exatamente isso, que, opa, a vida é esses altos e baixos. Não adianta eu querer achar que eu sou superior ao outro, querendo que o outro seja diferente, porque daqui a pouco eu vou estar lá embaixo. Não adianta a gente querer transmitir essa energia, sabe? Ah, eu estou muito bem aqui, eu estou sorridente, a vida está fluindo, está tudo maravilhoso, e você aí fracassado. Não, não, não é por aí o caminho. Para a gente conseguir ter uma cura em massa de depressão, porque é muita gente que está em depressão. Muito. Dá um oi aqui para o Fábio, para a Leila, minha cunhada, sejam bem-vindos. Entraram mais pessoas lá, não deu para ver. Compartilha aí esse ao vivo com gente que vocês conhecem que estão meio desanimadinha da vida, né? E de repente nem percebe que pode ser algum indício de depressão, aí podem cair algumas fichas. Bem-vindo. Isso, chama. Daniela, é engraçado, quando a gente marcou essa live, no domingo, minha televisão estava ligada, né, que não é costume, estava no Fantástico e tal, e o Drauzio Varela, o médico, o doutor lá, falou justamente sobre a depressão. E eu lembrei de algumas coisas, assim, na hora que ele falava, tipo assim, as pessoas, né? Não, é só você dar, vamos sair que você sai da depressão, vamos. E isso eu lembro que me irritava, porque não era a solução daquela dor, não era lá na rua, não era lá fora, né? Não era lá. E ó, não, mas daí não, você tem tudo, né? Você tá. Como que você tá triste? São tantas coisas que vai, em vez de nos ajudar, acaba que. Quem está deprimida é maior porque ela sabe que ela tem tudo. A pessoa que está em depressão, ela sabe que ela tem tudo, ela olha para o mundo dela, ela sabe que tá, todo mundo ali ama ela, né? A família está com ela, mas é algo que é muito inconsciente, que precisa olhar para isso. Não é reanimando. Isso aí o pessoal precisa acordar para realmente ajudar de verdade, né? Isso. Mas dentro da constelação, agora a gente já entrando, a gente falando um pouco mais. Dentro da constelação, o que pode ser encaminhado, ser olhado para estar levando essas pessoas para, né, para se curar, para olhar para si, olhar para onde, né? Então, a questão. Então, vou falar aqui algo observado em muitas constelações, inclusive nas constelações que o próprio Bert Hellinger chegou a realizar quando esse tema emergia, né? Então, a criança, vamos dizer, eu dos 0 a 7 anos, né, principalmente, enquanto criança, eu sei, né, eu nasci a partir do meu pai e da minha mãe, né? Foi a evolução dos dois, independente de como foi a história, né, que isso aconteceu, como eles se conheceram, independente de ter sido uma noite,
E eu nasci a partir desses dois seres, certo? E aí o que acontece é que em algum momento, ou em muitos momentos, como eu tenho percebido, tenho observado, um dos pais quer, às vezes inconscientemente, né, na maioria das vezes é inconscientemente, ele quer que o filho escolha ou a mãe ou o pai. É como se a criança não tivesse direito de se apropriar dos dois que geraram ela, tá? Gente, internet ruim, Sandra tá falando. Ai, Senhor. Eu vou mudar para o lugar aqui para ver se melhora. Tá, pode ficar à vontade. Então, vamos lá. Vou fazer um tour aqui, ver se tá melhor. Oi, Aí, Sandra, saudade. É a se Sandra aqui melhorar. de Uberaba, não é? É? É a Sandra de Uberaba? Ou não? Não, é não, né? Oi, seja bem-vinda, né? Não, eu pensei que era a Sandra, sua amiga. Ah, é não. Então tá, vamos ver se melhorou agora aí. Se esse lugar aqui tá melhor. Então, a criança agora também tá ruim, tá caindo toda hora. Não melhorou não agora? Pra mim tá dando pra ver, certo? Ficou melhor pra mim. Agora, o pessoal tá travando. Para você tá travando? Pra mim, não. O pessoal que tá escrevendo aí, que tá travando. A Leila, a Sandra. Seja bem-vinda, prima. Ficar bem coladinha, né? No Wi-Fi. Então, em algum momento essa criança ela teve que escolher entre o pai ou a mãe. E às vezes a pressão é de um dos dois que, por exemplo, tem às vezes tá ali o pai, a mãe e o filho, certo? Eles estão ali na mesa, na refeição, aí vamos ver que a mãe fala alguma coisa assim, ai, eu fiz a comida. Ficou boa a comida, meu filho? Aí o filho, vamos dizer que diz assim, ah, ficou bom, mostra satisfação. E aí vamos dizer que o outro, o pai, diz assim, ah, quer dizer que você só gosta da comida da sua mãe e não gosta da minha? Isso é um exemplo de como ocorre de uma forma tão sutil, tão inconsciente. E aí, naquela cabecinha da criança, ela diz assim, eu não posso gostar da comida dos dois, eu tenho que escolher de que comida gostar. E tem um fato interessante na minha vida que eu lembrei depois, que quando isso emergiu, né, eu pude olhar para isso, e emergiu a partir de uma constelação, e aí eu olhando para isso, eu me liberei disso. Porque quando eu era muito criança, eu lembro que meu pai e minha mãe vivenciaram um problema conjugal, né? E eu lembro que estava a minha mãe e as irmãs dela. Eu era muito criança, não entendia o que estava sendo dito. Eu só sentia, né? Só percebia o que acontecia. E a criança, ela percebe, ela não entende o que está sendo dito. E aí estava minha mãe e as irmãs dela, e minha mãe chorando e contando algumas coisas sobre o meu pai. E aí eu lembro que eu, como criança, eu estava ali com a minha mãe e vi ela chorando ali, as irmãs dela consolando ela. E depois eu ia lá pro quarto, onde estava meu pai, e aí eu me lembro que eu ficava assim, olhar assim para o meu pai, como quem, no imaginário, né, de mim enquanto criança. Eu disse, mas meu pai é essa coisa ruim toda, que gera tanto sofrimento, né, que estava gerando sofrimento para minha mãe. E aí eu ficava numa indecisão de saber, né, ele fez ela sofrer, mas eu estou olhando aqui para ele e ele, para mim, é tudo, é meu herói. Entende? Então, uma das coisas que Bert Hellinger mais fala e que a gente constelador fala é não mete teus filhos, não exponha seus filhos a seu problema com o seu cônjuge, porque o seu filho é fruto de vocês dois. Ele não precisa saber dos problemas do seu cônjuge. Você, enquanto mãe, enquanto pai, você não precisa ficar criticando o pai do seu filho na frente dele. Ou você, enquanto mãe, você não precisa ficar. Não, você, enquanto pai, não precisa ficar criticando a mãe do seu filho. Porque em algum momento
eles estavam lá juntos e tiveram esse amor que concebeu essa criança. Porque tem tantos casais aí que tentam ter filhos e não conseguem de jeito nenhum. Você, com esse homem, conseguiu ter um amor tão forte, né? Que uniu vocês e fez com que vocês conseguissem ter um filho. Então não é mais a hora de ficar criticando e de ficar querendo que, falando na frente do filho, os defeitos do pai, porque para todos os filhos, a mãe e o pai são os heróis. E quando as crianças se deparam com esse tipo de situação, que elas olham que elas têm que se dividir, elas ficam divididas, e aí, quando elas fazem uma escolha inconsciente, por um deles, uma parte dela começa a se sentir vazia. E ela vai carregando esse vazio, porque ela teve que tomar partido por um dos dois. E então esse vazio vai aumentando, é como se fosse fazendo um oco aí na alma, porque a criança não teve permissão de tomar os dois. E aí, quando vai crescendo, às vezes tem criança com depressão mesmo, nem cresce, mas com o passar dos anos, a depressão vai acentuando mais, os sintomas vão piorando, e aí chega ao ponto, né, de tirar a própria vida. Então, é preciso prestar atenção, quem tem criança pequena, prestar atenção, tá? Pé da vida com aquele homem, né? Tá pé da vida com aquela mulher, respira e aguarda um momento só os dois para conversar sobre isso, tá? Vai ter vezes que não vai dar, né? Que o negócio vai sair. Tá, tem uma discussão na frente da criança, mas não faz ela de pivô ali, sabe? De fazer ela escolher. Porque eu já vi muito esse tipo de discussão de a criança tá ali e a mãe começa a discutir com o pai, e daqui a pouco ela vira assim para a criança e diz: você tá vendo o que o seu pai tá fazendo? Você tá vendo quem é ele? Esse monstro, né? Fala outras palavras, mas resumindo, esse monstro, você tá vendo? E naquele momento a criança que não tem raciocínio lógico, não tem discernimento, ela só tem alma, ela tem que tomar uma decisão. Ela se sente ali como numa inquisição, ela tem que decidir de qual lado ela vai ficar. E ela vai ficar, geralmente, do lado da pessoa que alimenta ela, da pessoa que nutre ela. Porque ela não vai morrer de fome. É a primeira necessidade básica de todo ser humano. Enquanto criança, ela necessita ainda de alguém para dar o alimento. Então, geralmente, a criança vai ficar do lado da mãe e aí vai sentir uma falta, esse vazio, que vai acompanhar por toda a vida até que tomem a consciência de que está faltando a outra parte. E essa outra parte, para receber essa outra parte, que geralmente nas constelações que aparecem, receber essa parte masculina que estava faltando, é bem dolorosa, porque e muitas pessoas têm a sensação de que elas passaram aquele tempo todo sentindo aquele vazio, quando elas podiam estar totalmente preenchidas. Mas isso faz parte do processo de cada um. Isso. Eu estava lendo aquele livro, do Bert Hellinger, Olhando para as Crianças, é isso? E falando sobre essas crianças que ficam, né, são abandonadas, né? São deixadas nos lugares para ser adotadas. Isso também, você pode falar um pouquinho disso, depressão nesses casos também para a gente? Seja bem-vinda, madrinha Leandra. Melhorou, né? Aqui melhorou tá um pouquinho melhor, amiga. Tá um pouquinho, mas tá ainda... Você ainda tá quadriculada. Porque aqui não mostra isso. Aqui mostra a imagem perfeita, entendeu? Isso. Ai. E eu tô perfeita, eu tô quadriculada. Tá perfeita. Então fala um pouquinho. Seja bem-vinda, Rosana. Então, crianças adotadas. As crianças foram para uma nova família. E já me deparei com situações, a gente observar, de crianças que foram adotadas, mas os pais adotivos, valorizavam aqueles pais biológicos. Porque na maioria dos casos que eu já atendi, os pais adotivos conheciam os pais biológicos. E geralmente é caso de viciado, né, em drogas, gente que não tem
não tem condições financeiras de sustentar a criança. E eu já vi famílias que adotaram aquela criança e falam desse pai e dessa mãe de uma forma muito carinhosa. E tem famílias que adotam as crianças e falam do pai e da mãe dessas crianças, que são vagabundos, que só fizeram ter o filho. Ou seja, se colocam naquela posição de superioridade, como se eles fossem melhores do que aqueles pais biológicos, só que a vida ela é muito extraordinária, e ela vai dando os tapas e vai mostrando para aquelas pessoas. Tem uma família específica que aconteceu isso, que passaram anos e anos julgando os pais biológicos daquela criança, e eles pegaram para cuidar da criança, e hoje essa criança é uma adulta, né? E eles continuam lá querendo fazer o papel de pais, eles sempre se colocaram nessa posição superior, como se eles fossem melhores, e ela está em depressão profunda. Essa pessoa já tentou tirar a vida 3 vezes, e eles dão tudo para ela, dão tudo, só não dão a honra. A honra de quê? Da permissão desses pais biológicos terem dado a essas 2 almas, que são os pais adotivos, de cuidarem da filha deles, que eles nunca conseguiram ter filho. Então, é uma mudança de chave. Nesse caso, é uma mudança de chave. Só que a mudança de chave não vem a partir da pessoa que está em depressão. A mudança de chave vem dessas pessoas do sistema. Então, a partir do momento que esses pais adotivos, eles reconhecem que eles são iguais, que eles podem ter dado toda a condição financeira, todo o material, todo o aparato material, toda aquela estrutura para aquela criança, mas eles não deram a vida a ela. Então, eles, no mínimo, poderiam honrar a vida desses que deram a vida, né? Por eles terem cedido essa criança para eles, porque tudo acontece de forma inconsciente. Quando um pai e uma mãe biológica não conseguem cuidar de um filho, inconscientemente eles cederam essa criança para que esse pai e essa mãe adotiva tenham esse aprendizado que eles vieram aprender aqui nessa vida. Então, começa pela honra. Então, muitas vezes, uma pessoa em depressão vai fazer uma constelação, e ela toma consciência, ela consegue melhorar muito a qualidade de vida dela, mas enquanto as pessoas do sistema dela que desrespeitaram um dos lados não passarem a respeitar isso, não tomarem consciência, ainda fica algo ali. Então, ela tomando essa consciência que a parte dela ela fez, ela consegue ter um alívio dessa dor, desse vazio. E a alma aguarda de uma forma muito ansiosa de que essas outras pessoas do sistema olhem para aquilo e reconheçam e honrem isso. Ficou claro isso, Lara? Ficou bem claro. Então, só para retomar o assunto, a primeira que você estava falando, então, quando esse pai e essa mãe leva essa criança, por exemplo, né? Essa mãe leva esse filho até o pai, porque é um tipo de bloqueio, ela está bloqueando essa criança de chegar ao pai. Então, quando ela leva esse filho até o pai, a depressão já ameniza, né? Ela se sente mais leve, a criança, né? O adulto. Ela recebe uma certa permissão, mas ela não recebe a permissão se a mãe ainda está inconsciente. Então, ela precisa ainda da bênção dessa mãe para ela ter livre acesso ao pai dela. E muitas vezes por trás dessa depressão tem uma raiva muito grande, essa raiva paralisa na vida, né? Quando ela vai acumulando lá dentro. E essa raiva é uma raiva inconsciente da mãe. Embora ela tenha tomado partido pela mãe naquela época, eu estou falando de mãe e de pai, porque a mãe fala mais mal do pai, porque é o que mais tem me aparecido, mas tem o caso inverso também, tá? Então, realmente você identifica qual é o seu caso quando você está julgando muito o outro, né? Quando você ainda pensa lá, vamos dizer, no pai do seu filho, na mãe da sua filha, ainda pensa dela, aquela criatura, né? Já criticou, já julgou, pronto. É você que tem que fazer os cuidados, tá? E tenha certeza que a outra pessoa está aguardando, a alma dela está aguardando essa forma igual de ver um ao outro. E enquanto eu estou julgando, enquanto eu estou achando que ela que errou, ela que fez a coisa errada, seja lá o que ela tenha feito, eu estou numa posição superior. E enquanto eu estou numa posição superior, todas as pessoas ao meu redor estão sofrendo. Enquanto eu conseguir me igualar a todas as outras,
o sofrimento cessa. Isso é instantâneo, isso é automático. E às vezes a gente oscila isso no nosso dia a dia, da gente se sentir superior, acontece alguma coisa muito boa na nossa vida, a gente vai se sentir superior. Começa a gerar sofrimento ali ao nosso redor. E aí cai a ficha, a gente toma consciência, acorda, aí a gente vai e se coloca igual com os outros. E o sofrimento... Parou, Dani. Parou. Oi? Parou, você parou de novo. Oi. Fala aí para ver se eu te escuto. Oi. Oi. A última frase cortou, você parou. A gente toma consciência disso, de se igualar com os outros, mesmo que eu esteja num momento bom de vida, ou num momento de sofrimento na minha vida, de dor. Quando eu aprendo a me igualar com os outros, o sofrimento cessa em mim e ao meu redor. Isso. Então, no caso, tipo, eu tenho um filho em depressão. O mais indicado é a mãe, não é? Fazer essa constelação? Exato. Exato. Se a mãe e Oi? a pessoa tem um grupo de constelação, é ela que tem que ir. Ela não tem que empurrar o filho dela, porque ela já está empurrando o filho dela desde quando ele era criança, no momento que ela pediu para o filho dela escolher. Ela nem lembra disso, mas a criança lembra disso. Então ela precisa acordar para isso. Ó, Fábio Teobaldo está se acabando de rir. O Fábio tá rindo que tá parando. Seja bem-vinda, Leca. Rosana, agora que eu vi que é você, amor. Tudo bem? Daniela, eu vejo isso assim, de uma forma. É muito corriqueiro no dia a dia. As pessoas não têm essa consciência, né? Tanto que isso é sério. E a constelação, gente, eu falo que sou apaixonada por isso, por trazer essa consciência, né? De nos conectar de novo, de nos permitirmos ao amor, né, Daniela? E esse amor é que traz essa cura. Esse amor adulto. Eu não falo nem da palavra amor, porque às vezes cada pessoa tem uma construção mental do que é o amor, Isso. né? Eu falo de Uhum. começar a olhar o outro igual. Olha para o outro como outro ser humano que passa pelas dificuldades, que passa pelos desafios, que é passional e que também tem seus sofrimentos e também tem suas alegrias, né? E Isso. aí, por isso que a gente, quando aprende a olhar o outro de forma igual, mesmo que eu estou aqui num momento de alegria e o outro está ali passando por um momento de dificuldade, a gente conseguir se unir, porque aí olha para o outro de forma igual, o outro, quando ele estiver num momento de bonança na vida dele, ele vai, de repente vai ser o meu momento que eu vou estar no sofrimento. E aí isso vai desemaranhando, tantos emaranhamentos que tem aí, né? Porque muito emaranhamento começa, o princípio desses emaranhamentos foi porque a pessoa se olhou superior. Pronto, essa da depressão. Em algum momento ali, aquele casal, um, um dos cônjuges olhou para o outro de uma forma superior. Eu sou melhor do que você e você é ruim. Então, meu filho, eu sou melhor do que o seu pai. Você escolhe quem? E aí o filho, que não tem discernimento, é uma criança. Muitos adultos colocam, muitos pais e mães colocam os filhos numa posição como se fossem adultos, né? E eles não são, as crianças são crianças, elas não têm que fazer esse tipo de escolha, elas não têm que tomar certos tipos de decisões que às vezes um pai e uma mãe impõem a essas crianças, tá? Elas precisam de limite, que aí já é outro assunto, né? Mas isso não é colocar limite. Isso aí é você retirar o direito dela de ter um pai, né? De ter o pai dentro dela. O pai pode ser alcoólatra, o pai pode roubar, o pai pode matar, mas ela não pode ser tirada o direito dela de ter esse pai dentro do coração dela, por mais que ele faça errado. E isso, no mesmo caso, a mãe, né? Porque, igual você falou, nas constelações mostra mais a mãe, mas tem muitos pais. Eu conheço alguns que levam esse assunto, né? O relacionamento dele lá com a esposa ou com a ex-esposa leva para os filhos. Eu conheço muitos mesmo. E isso, né? Lembra Causa. de um caso agora que o pai foi fazer a constelação e o filho já tinha tentado 2 vezes tirar a vida e ele viu a constelação, né? As pessoas estavam ali na constelação e mesmo assim
ele começou a falar, a contar histórias sobre a mãe do filho dele. Então, vai precisar mais um pouco de tempo, por isso que eu falei, uma constelação ela vai lhe dar uma oportunidade de você finalmente ver para olhar para aquilo. Só que ele ainda estava numa fase que estava tão cego, cego quando eu falo, ele estava preso naquela história de que a mulher fez isso e aquilo com ele. E inconscientemente ele estava querendo castigar a mulher através do filho dele. Então, se ele não se abria para perdoar, né, se ele não se abria para olhar para aquilo e para ver a mulher da forma que ele viu na primeira vez, né? Se ele não se abre para ver a mulher da forma que ele viu que fez com que eles tivessem um filho, o filho vai continuar sofrendo. Por mais que o pai deseje que a mãe sofra, que a mulher sofra, por causa de tudo aquilo que ela fez no passado. Por quê? Porque o orgulho está ferido. E aí a gente entra na camada do ego. Então precisa um pouquinho, tirar um pouco desse ego, que quando tira o ego, vai sobrar um olho no olho, um de igual para igual, tá? E aí a gente deixa de ficar tão cego e fixado nessas histórias, nessas informações que a gente contou pra gente, né? Então ele repetia uma história sobre a mulher dele, a mãe do filho dele, repetidas vezes, ele ficou repetindo aquilo e ele não parava. Então ali quem estava falando era o ego dele. Então precisava ele trazer a consciência que pode ter trazido, né? Porque a constelação pode ser que no dia não entenda nada, porque o ego está tão bloqueado, né? Está bloqueando tanto o acesso à informação que vem da alma, que você não percebe nada. Mas a vida vai mostrando depois, e aí um dia cai a ficha e entende. Essa é a nossa percepção, né? Trabalhando com constelação dia após dia. E aí um dia a pessoa entende e finalmente ela olha para aquela mãe, do mesmo jeito que olhou aquele pai, aquela mãe, eles se olham mais uma vez pelos filhos, para que os filhos possam viver. Senão a gente vai continuar, infelizmente, tendo essas estatísticas que a gente vê dia após dia. Pois é. E em qual outro caso, assim, dentro da constelação, que você pode estar mostrando para a gente agora? Esse é o ponto X da questão, mas qual outro caso que pode acontecer também? Aí pode haver questão de exclusão, né? No caso, eu falei desse núcleo familiar, né? O pai e da mãe. Esse aí é o básico, assim. Realmente tem que olhar para isso. Quando você se certificar de que você realmente tomou seu pai e sua mãe, quando você realmente perceber que aquela escolha, enquanto criança, que você foi meio que obrigada a fazer por um dos dois e não conseguiu receber os dois, você está certificada que você realmente está com os dois, sua alma, e você mesmo assim sente algum vazio, isso pode estar relacionado a alguma parte de você mesmo que ficou presa aí em algum lugar no passado. Então vamos dizer que numa outra vida você cometeu suicídio e um pedaço da sua alma ficou lá. Então esse vazio que você sente, essa depressão, essa tristeza, é uma falta que sua alma está sentindo daquele pedaço que ficou lá. Por quê? Porque ficou mal resolvido. Se você tirou a própria vida numa outra vida, você não conseguiu chegar aqui inteiro. Você não conseguiu chegar aqui inteira. E essa vivência foi muito interessante, que depois que eu vim na Alemanha, em 2017, aconteceram fatos parecidos nos nossos grupos de constelação. De as pessoas estarem em paz com seu pai e sua mãe, estarem se sentindo plenos nessa vida com o pai e a mãe, mas sentindo um vazio. E aí a gente foi olhar na constelação, era uma parte da alma dessa pessoa que tinha ficado lá atrás. E como que faz, Dani? Só para as pessoas entenderem, quando elas não é reencarnacionista, não acredita, né? Não acredita nisso. A constelação ajuda de uma forma, de uma outra forma, ou tem que mostrar isso para ela? Como que faz? Sim, aí eu criei o resgate da alma. Que aí o resgate da alma não é algo tão simples, realmente precisa de um desejo muito grande da pessoa sair dessa condição, sair dessa situação. E aí a gente tem algumas fases nesse resgate da alma, eu chamo até vocês para entrarem no meu site e ver com um detalhe lá, porque é um trabalho muito profundo. Ele não é assim, eu não tenho como me aprofundar mais do que isso que eu falei aqui agora, porque pode justamente tocar nessas crenças que você acabou de falar, né? Se a pessoa acredita, não acredita em reencarnação e tal, e aí pode não atingir o nosso objetivo aqui, que é realmente despertar as pessoas da depressão
ela tem solução que precisa da união das pessoas e precisa realmente que a gente comece a olhar de igual um para o outro. Todo mundo de forma igual, principalmente um casal na frente do seu filho. Se tem problema em relacionamento, tem um problema com o cônjuge, mas não mete o filho no meio, não mete o filho numa sinuca de bico, né? Faz o filho escolher um dos dois, porque não tem isso. Cai a ficha agora. Eu espero que caia a ficha para todo mundo que está vendo isso. Não tem um melhor que o outro. Pode, no seu julgamento, ele fazer a maior desgraça do mundo, ela fazer a maior desgraça do mundo, mas para um filho, o pai e a mãe são iguais, porque os dois juntos, naquele momento, naquela hora, conceberam aquela vida para que a gente pudesse estar aqui. Isso. Tem algum exercício para você dar para a gente hoje? Para a gente ver ou não? Eu tinha pensado, mas como tá, parou de cortar a conexão? Uai, para mim não está cortando mais, não. Pessoal, vocês estão vendo a Dani direitinho, ou está cortando, está entendendo ela? Porque ela faz o exercício para a gente. Ela é maravilhosa para fazer esse exercício. Mas aí, Dani, eu acho que para mim, a hora que eu salvar aqui, vai o exercício e as pessoas fazem a hora que for para o YouTube. Vamos tentar fazer. E aí vai acessar esses corações, ajudar. Então vamos lá. Então, busquem uma posição confortável aí onde vocês estão. Parem de, se vocês estão vendo alguma televisão, alguma outra coisa além desse ao vivo, desliga um pouquinho, só por alguns minutos, 2, 3 minutos, tá? E agora respira fundo para você realmente perceber que você está aqui agora, né? Sentindo sua barriga, sentindo seus coração. O coração do pai e da mãe batendo em você. Então perceba aí as suas batidas, seus batimentos cardíacos e a sua respiração. Se for preciso, você pode colocar a mão para realmente sentir isso. Para realmente você localizar que você está aqui. Você está agora. E pode fechar os olhos. Respira. Sabendo que tudo acontece da forma que acontece da melhor forma que pode acontecer. O melhor que está acontecendo agora é o melhor que pode acontecer. Continuando na sua respiração, você permite agora que venha a sua imagem mental a sua mãe. Ela pode estar longe, ela pode estar próxima, ela pode estar do seu lado, atrás, à sua frente. Então, olhe para a sua mãe. Olhe onde ela está. Perceba o que acontece. Como ela está. E busque o olhar dela. Isso. E agora permita que venha a sua imagem mental o seu pai. E perceba onde ele está. Se ele está longe, se ele está perto, se está claro, se está escuro, se ele olha, para quem ele olha, se ele está atrás, ao lado, à sua frente. E olhe para ele. E agora, olhe novamente para sua mãe. E olhando nos olhos dela, fale para ela: Mãe, eu recebo você como a minha mãe.
E fale do jeito que você fala com a sua mãe. Mãinha, eu recebo a senhora como a minha mãe. Eu recebo a senhora como a minha mãe. E perceba como ela fica ao ouvir isso de você. E fale para sua mãe, mãe, assim como eu amo você, eu também amo o meu pai. Perceba como ela fica ao ouvir isso. E olhe então para o seu pai. Procure o olhar dele. Talvez ele esteja diferente. Talvez ele não esteja com a imagem que de repente você tem de fotos ou de ele mais velho. Talvez ele venha ele mais jovem e você criança pequenininha. Então olhe para ele e fale, pai, meu querido pai, eu amo o Senhor como eu amo a minha mãe. Obrigado por ser o meu pai. E então olhe novamente para sua mãe e imagine que você estica sua mão à frente e recebe dela a vida, a parte da vida que cabe a ela, 50%. E como forma de representar esse receber, coloque suas mãos no seu coração. Então agora olhe para o seu, nos olhos dele e fale para ele: Pai, eu recebo do Senhor, eu recebo de você a parte tua que me cabe, 50%. E como forma de representar esse receber do seu pai, coloque as duas mãos na sua cabeça. E perceba que algo está diferente. Imprima isso no seu corpo agora. E agora olhe para os dois, aí na sua imagem mental. Mesmo que eles estejam distantes, não tem problema. E se você sente agora, se você percebe agora em você um sentimento de gratidão, agradeça aos dois pela vida. Nas batidas do seu coração. E nas batidas do seu coração você sente a sua mãe.
E na sua respiração você sente o seu pai. E assim você percebe a inteireza. Você como um ser integral. E se por um acaso agora algo em você não permitiu ser integral, agradeça, sabendo que esse momento vai chegar. Esse momento chega. Respira. Percebe as batidas do coração. Ok. Delícia. Muito bom, muito bom. Gratidão. Obrigada por somar tanto. Obrigada, obrigada, amor. Você tem mais alguma coisa para falar? Que eu tô aqui. Eu quero saber se aqui o povo estava aqui botando umas risadas. Priscila que tá rindo. Que foi? Ah, de certo, certo parou para ela. Elton tá rindo. Conseguiram? Ah, Quem conseguiu fazer? Quem conseguiu acessar alguma informação? o Elton deve ter entrado agora. A Priscila também entrou bem na hora que a gente ia começar. Tem como assistir depois, Cleusimar. Tem sim, prima. Depois eu vou colocar no YouTube, tem como sim. Vocês fazem essa respiração com a Daniela. E se por acaso estiver pulando, eu vou pedir para que ela grave, por favor, de novo. E eu mando para vocês. Né? Talvez não fique igual, porque eu fiz aqui de acordo com a ressonância, com quem estava presente. Então, a Priscila informação colocando que saiu. carinha. Pode falar. Então, a informação que veio para esse momento foram informações que vieram de acordo com as pessoas que estavam fazendo, né? Eu entrei em ressonância com essa informação. Entendi. Não, mas foi muito, para mim foi maravilhoso. Obrigado mesmo. Aí eu vou deixar disponível para vocês, gente. Essa semana tá meio corrido, mas até domingo eu coloco para vocês no YouTube, tá bom? Aí eu aviso para vocês. Daniela. E só um aviso final, quem não me segue ainda no Instagram, segue lá, ative as notificações. E se vocês conhecem alguém que tenta emagrecer e não consegue emagrecer, a gente vai iniciar semana que vem um novo projeto de emagrecimento. Emagrecimento espiritual, né? Porque aí vai refletir no emagrecimento físico, né? Se você tenta emagrecer fisicamente e não consegue, já procurou nutricionista, personal e ainda não conseguiu, vem com a gente para esse projeto e vamos ser felizes com o nosso corpo. Isso. A Daniela de Medeiros, gente, o Instagram dela tem muito conteúdo. Ela coloca conteúdo todos os dias, vídeos maravilhosos que vai nos ajudar cada vez mais essa conexão com a fonte, com os pais. Segue ela lá, eu sigo. Vejo os vídeos, é muito bom, faz muita diferença na minha vida, tá bom? Gratidão, amor. Em breve você volta de novo. Obrigado, eu. Obrigado, eu. Alegria e paz para todo mundo que a gente merece. Isso. Gratidão, pessoas que estão aqui com a gente. Tomara que vocês tenham conseguido nessa meditação, porque foi muito linda. Tomara que vocês tenham conseguido. Se não, volta lá no YouTube e faz novamente. Beijo no coração de cada um. Até mais. Tchau para vocês. Obrigado. Tchau, amor. Obrigada.